Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Manchester City e Burnley quando o Manchester City joga em casa é 5-0. 4 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 11 encontros com o Manchester City jogando em casa, o Manchester City ganhou 9 vezes, houve 2 empates e o Burnley ganhou 0 vezes. A diferença de gols é de 41-8 a favor do Manchester City. Durante os últimos 21 jogos, o Manchester City ganhou 17 vezes, houve 3 empates e o Burnley ganhou 1 vez. A diferença de gols é 66-15 a favor do Manchester City. O Manchester City tem uma sequência de vitórias de 4 jogos. O Manchester City não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos. O Manchester City ganhou 6 jogos consecutivos em casa. O Manchester City não perde em casa há 9 jogos. O Burnley não perdeu nenhum dos seus últimos 17 jogos. O Burnley não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos fora. O Burnley não ganhou nenhum de seus últimos 10 jogos contra o Manchester City. Jogando em casa, o Manchester City não perdeu para o Burnley nos seus últimos 11 encontros. O Manchester City conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 8 jogos. O Burnley não sofre gols há 4 jogos consecutivos. O Manchester City vence o primeiro tempo em 48% das suas partidas, o Burnley em 34% das suas partidas. O Manchester City vence 48% dos intervalos, o Burnley vence 34%. No último confronto, o Manchester City venceu por 2 gols. Quando o Manchester City lidera em casa por 1-0, eles vencem em 91% dos jogos. Quando o Burnley lidera por 0-1 fora, eles vencem em 57% dos jogos. Quando o Manchester City começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 71% dos seus jogos. Quando o Burnley perde por 1-0 fora, eles vencem em 33% dos seus jogos. A performance recente do Manchester City na taça é melhor do que a do Burnley. O Manchester City perdeu apenas 0 dos seus últimos 5 jogos contra o Burnley em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Manchester City venceu 5, o Burnley venceu 0 e houve 0 empate. Em média, o Manchester City marca 2,8 gols numa partida contra o Burnley e o Burnley marca 0 gols contra o Manchester City. O número médio de gols nos confrontos entre Manchester City e Burnley é de 2,8. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Manchester City e Burnley é de 1,8. Ambas as equipes não sofreram gols nos seus últimos jogos. Em média, o Manchester City marca 3,07 gols jogando em casa e o Burnley marca 1,48 gols quando joga fora. O Manchester City não sofre gols há 3 jogos consecutivos.